paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Sou a diaconisa Iraci, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em São Gotardo, Minas Gerais. Auxilio como vice-pastora neste ministério e quero agradecer a minha amada pastora Loide Ramos e meu amado pastor Gideon Júnior, que confiou ao meu pastor João Messias esta grande responsabilidade de estar transcorrendo a Epístola de Tiago. Eu estarei transcorrendo o capítulo 2. O capítulo 2 de Tiago, do versículo 1 ao 13, primeiramente nos ensina a não fazermos a excepção de pessoas. E o versículo 1 vai nos falar assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ora, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, igreja, ela é coletiva. A fé que, no sentido do Evangelho, pertence ao Senhor da glória, e ela foi dada aos cristãos. Apesar da fé ser entregue aos santos, estes não deviam tê-la em acepção de pessoas, pois o Evangelho não era só para os judeus, mas ele é para todos os povos. Este versículo 1, ele é um aconselhamento que Tiago nos dá, mas em seguida ele também nos dá um exemplo aqui no versículo 2 em diante, do 2 ao 4, que vai dizer: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, também com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juiz de maus exemplos? Amados, o exemplo de acepção de pessoas, para nós temos o foco nas diferenças socioeconômicas. No entanto, não é esse o objetivo do nosso irmão Tiago. Imaginemos que em uma reunião formada por cristãos judeus, entrasse uma pessoa com um anel de ouro e outro maltrapilho. Aquele com traje precioso fosse honrado e o maltrapilho desprezado. É evidente que houve excepção de pessoas. Mas o nosso irmão Tiago não estava escrevendo para os judeus, mas a cristãos convertidos dentre os judeus. E como a entrada de pessoas nas reuniões dos cristãos era livre, diferente do ajuntamento dos judeus nas reuniões, os cristãos convertidos dentre os judeus, eles não podiam fazer exceção de pessoas, preferindo os judeus em detrimento dos gentios. Em um primeiro momento, o exemplo parece hipotético, porém a exortação torna-se incisiva. Isso porque eles fizeram distinção entre eles mesmos, preferindo uns em detrimento dos outros. A distinção que faziam não era por questões econômicas, pois um judeu em uma sinagoga e não era rejeitado por ser pobre, e sim por questões de nacionalidade, porque no ajuntamento viam cristãos de todos os lugares. O versículo 5, amados, vamos dizer assim: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E agora? O agora é o momento para o qual os cristãos foram preparados. A linguagem que utiliza neste verso é essencialmente evangelística. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Os termos ricos e pobres neste verso não têm viés econômicos. Antes são duas figuras para fazer a referência, respectivamente, àqueles que crucificaram Cristo e àqueles que aceitam o Evangelho de Cristo. Compreendendo essas duas figuras, evidencia a essência do exemplo do homem com o anel no dedo e o de traje andrajoso. Neste versículo não há qualquer promessa ou uma melhora de mudança na condição financeira dos cristãos. Qualquer tipo da promessa de melhora na condição financeira dos cristãos, apesar de, após aceitarem a Cristo, ela não é bíblica. Observemos que a promessa confere direito aos cristãos, porém a herança ela está atrelada ao reino prometido, que não é deste mundo. O versículo 6, amada igreja, vai nos dizer: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? O irmão Tiago, ele é incisivo. Ele expõe um problema no seio de sua igreja. Mas vós desonraste o pobre. Aqueles que precisavam ouvir tal queixa e acusação já haviam sido preparados. Sejam prontos para ouvir e perseverantes. Que pobre eles desonraram?
o irmão em Cristo convertido dentre os gentios. É quem eles honravam. Alguém que tinha por sobrenome judeu, a mesma tipo de pessoas que oprimiam os seguidores de Cristo e os arrastavam aos tribunais. Aqueles que sofreram afronta também estavam preparados, sejam tardios em falar e tardios em irar. O tema da carta é perseverar, e no capítulo 1 de Tiago ele reúne elementos que preparam o ânimo dos seus leitores, pois os humildes são chamados de irmãos e herdeiros de alta posição, filhos de Deus, mas os ricos possuem um veredito, eles passarão como a erva. Isso se encontra em Tiago, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Só os humildes, igreja, permanecem para sempre, o que constata a condição do rico, que é fugaz. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. O versículo 7 vai nos trazer assim: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Os ricos, amados, segundo o parâmetro deste mundo, além da opressão que impunham aos cristãos, eles acabavam por levá-los aos tribunais. O versículo 8 também vai dizer: todavia, se cumprires conforme as escrituras, a lei real, amarás o teu próximo a ti mesmo, bem fazeis. Se os leitores da carta de Tiago andassem conforme a escritura do Antigo Testamento, estariam realizando o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, que está escrito em 2 Tessalonicenses 3,13. Observe a distinção que Tiago faz dos elementos da lei, ao citar um único trecho de Levítico. E deveriam cumprir a lei real, ou que foi instituído por Cristo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Levíticos 19, versículo 18. O versículo 9 vai nos tratar assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores. O apóstolo Tiago faz essa declaração com base neste versículo, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que não anda conforme a lei real, este é um transgressor. Ele comete pecado, pois tal pessoa ainda não teve um encontro real com Cristo. Em 1 João 2,9 vai dizer que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora ele andou só em trevas. O versículo 10, amado, vai dizer: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Este é um parâmetro da lei. Um simples tropeço em qualquer ponto, ele leva a subordinada e ela a derrota total. Versículo 11. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Neste versículo, ele é um exemplo aplicado para os parâmetros da lei que foi apresentado no versículo anterior. O versículo 12 diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Este versículo contempla o argumento do apóstolo João, que diz que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas, que está em 1 João 2,9. Amada igreja, o procedimento do cristão, ele deve estar em conformidade com o que ele professa. Ao falar amarás o teu próximo como a ti mesmo, deveria proceder conforme o que dizem, deveriam falar conforme a lei régia e proceder como ela estipula. Aquele que procede conforme o que fala, ele age assim, por saber que será julgado pela lei da liberdade. O tal julgamento é de obras e se dará no tribunal de Cristo. Em Romanos 14,10 diz que: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Também vai estar escrito em 2 Coríntios 5,10. A lei da liberdade, ele nos remete aos versículos 25 do capítulo 1. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1,25.
Amada igreja, aquele que não é relapso, ou seja, que atenta bem para a lei da liberdade, cumpre com determinado e é bem-aventurado no seu feito. Ele é bem-aventurado por suportar com perseverança a tentação. A fé que ele recebeu deve se desenvolver, tornando-se perseverante. O versículo 13, para nós finalizarmos, vai dizer: porque o juiz será sem a misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia divina só é demonstrada, igreja, aos homens, em particular, quando este tem um encontro com ele. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito. Esta é a misericórdia de Deus. Ela demonstrada ao mundo, em que o seu Filho morreu e sendo nós ainda pecadores. Olha que grandeza! Mas para que o homem seja participante desta misericórdia, ele deve crer em Jesus Cristo para ser participante da luz. Porque todos aqueles que creem em Cristo, eles são participantes de sua natureza e eles devem andar como ele andou. Contudo, devemos observar o que diz o apóstolo João em 1 João, capítulo 2, do 8 ao 11. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amada igreja, aquele que não faz a misericórdia é porque ele está em trevas e anda nas trevas. Não conhece a Deus, ou antes não é conhecido por ele. Tal homem, por não ser perseverante, ou seja, ele não continuou na fé que ele professava. Uma vez viu, mas agora não sabe para onde deva ir, pois as trevas cegaram os seus olhos. Estes são aqueles, igrejas, que não fazem a misericórdia e terão o juízo de Deus. O apóstolo João é bem claro com relação ao amor. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. 1 João, capítulo 3, versículo 23. O mandamento de Deus é claro. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 29. Somente após crer no enviado do Pai é que o amor ao semelhante passa a ter valor diante de Deus. E devemos nos amar segundo o mandamento que foi ordenado, que creiais que ele enviou, naquele que ele enviou. Se cremos que Deus enviou Jesus Cristo, então nós amaremos o nosso próximo e não faremos acepção de pessoas em nosso ajuntamento, né? Amada igreja, aqui eu concluo o capítulo 2, do versículo 1 ao 13, né? Agradeço a todos os ouvintes e estarei, mais para frente trazendo o capítulo 2, do versículo 14 ao 26 para toda a igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo.